Olá, pessoal. Eu sou Célia Gouveia, estou aqui representando a Rio Flor, trazendo para vocês mais um Café com Flor especial nesse segundo semestre de 2022. No momento, estamos aqui no nosso Café com Flor comemorativo, trazendo para compartilhar essa experiência enorme, essa trajetória maravilhosa que temos sido testemunhas, né? Desse trabalho, a nossa querida terapeuta floral e aromaterapeuta, Renate Tiller, que está aqui para compartilhar esse, esse caminho, né, Renate? Essa bagagem toda de muitos anos, reunindo essas duas práticas. Conta para a gente, Renate. Oi, para quem não me conhece, então, eu sou bióloga, né? E fiz especialização de florais no ESFA, ou seja, na UFRJ, dirigido o curso aqui pela Celinha. É, isso. Aromas, eu já lido com eles, eu dou aula, assim, já há uns 25 anos, mais ou menos, né? E gosto muito da psicoaromaterapia, né? E aí também a combinação com os florais se faz muito bem e com ótimos resultados. Eu acho que eles combinam muito bem. Eu acho que nisso eu estou em boa companhia, né? A Maria Grilo, dos florais, das Filhas de Gaia, né? Também faz isso. A Celinha, dos Solares, também faz, né? E Sim. vários outros, certo? E aí eu vou falar um pouquinho dessa experiência, né? Então, porque os dois, né, eles ajudam muito as questões emocionais, mentais e físicas, né? É, os, os, os dois. Só que de uma forma diferente. Então, eu vou aqui primeiro falar das diferenças, né? Ah, legal. Que às vezes não fica É, muito claro, né? Qual é a diferença entre uma abordagem e outra. isso, porque aí você pode escolher quando você vai combinar. Eu não combino sempre, né? Dependendo do caso, eu uso só florais, mas raramente também só aromas, né? Bom, e aí você escolhe se você vai combinar ou não. Então, para isso, vamos ver aqui. A primeira diferença, né, é que os aromas eles agem no físico, no emocional, no espiritual, porque eles têm uma parte, eles são físicos. O aroma é físico e o floral não é físico, né? Essa é a principal diferença. Então, obviamente, o aroma age no físico com mais força, né? E aí age no emocional, mental e no espiritual também, porque os óleos essenciais são voláteis, né? Voláteis, né? As moléculas saem voando. É só você destampar o vidrinho, não é que nem a água, né? Que você tem que esperar ferver a 100 graus, aí ela evapora, né? É só destampar que já sai voando. Isso a gente chama de volátil, e isso indica que, tem uma ação espiritual também. Tanto que tem toda uma Hum, tradição. A Cabala tem óleos especiais específicos para cada esfera de consciência, para você acessar mais facilmente o mundo das emoções, ou o mundo dos pensamentos, ou o hum. inconsciente, ou o inconsciente coletivo, e etc. Né? Ah, que Só para dar uma interessante. ideia. Eu não E, sabia dessa relação. Que interessante sim, da cabala com os aromas. eles mudam a consciência, né? O estado de consciência deixam você com a predisposição, com a frequência cerebral adequada, né? Assim como os florais também fazem, e temos vários florais, né? Muitos com uma ação, né, espiritual bem acentuada, mais do que a média. Ok. E os, e os florais, não, né?
a água com o campo consciencial da flor, né? Vamos falar primeiro assim dos florais Sim. obtidos de flores, né? Sim, então ele passa por diluições, é muito, muito diluído. Se você examinar, né, não tem nenhum traço físico. Então, ele age muito intensamente na parte sutil, né? Sim. Que, logicamente, vai se refletir no físico, né? E então a influência também chega no físico, tchum, e o aroma vem do físico e faz assim. Então, essa é a ação dos dois. Sim. Muito legal. E mais uma coisa, assim, se você olha a planta como um todo, né? A flor, as plantas com a flor, quer dizer, você que tá me ouvindo aí, né? Provavelmente você já sabe, né, que os florais são na botânica, na flora, as plantas mais desenvolvidas, né? Elas produzem flor. As plantas mais simples, no desenvolvimento, elas não têm flor. Então, é o ápice do desenvolvimento da flora, das plantas, elas terem flor, né? E as flores são, a maioria é frágil, né? Transitória, né? E então ela tem a ver muito com a parte sutil do chakra coronário, né? E ela indica a superação das questões e chegar e superar ela, abrir para o espiritual, você dá um passo de transcender aquela questão, ir além daquela questão, deixá-la para trás, certo? Sim. E aí, se vemos a planta como um todo, o gestual dela, inclusive, você vai ver os aromas. Aí tem um aroma de uma folha. Ele significa que naquele desenho que a planta faz, ele ajuda a curar essa partezinha da folha, né? Digamos, uma folha muito frágil, né? Então, aí o óleo essencial de folhas, né? É, então, eles vão mexer e ajudar a superar essa questão específica para chegar a uma superação mais fácil. Acho melhor dar um exemplo. Sim, E sim. eu vou usar um exemplo, Celinha, de um floral do sistema Solares, né? Do, do capim magenta, que você disse outro dia que o capim magenta, ele faz parte, como é que é? Capim navalha, né? Você É da disse. família dos capins navalha, tá? Ah, Só que a florzinha dele tem a corzinha magenta, vermelho magenta, tá? que não é qualquer capim que Não faz é isso. qualquer capim. Foi colhido num centro de meditação budista. É lindo, Ainda lindo. por cima isso. Foi. E aí aquela cor te chamou a atenção, né? Você disse. Foi no último dia que eu ouvi o sino, estava indo fazendo Vipassana, e estava em retiro Vipassana, e ouvi o sino tocar para subir pro salão da meditação. Quando eu cheguei lá em cima, não tinha ninguém. Aí eu falei, ué, o sino tocou, não veio ninguém. Aí quando eu fui descendo de volta para ver o que tinha acontecido, o capim que ficava na porta, tinha um pé de capim assim enorme, né? Um grupo assim, ele tinha todo florescido. Eu passei 10 dias ali e ele estava lá incubado. Naquele dia, quando eu saí, dei com ele todo florido. Aí aquilo me deu uma experiência, vamos dizer assim, espiritual interessante, né? Bem forte. E aí eu fui lá, peguei o pote d'água, pedi permissão e preparei
o floral ali no centro de meditação dele. E já era o dia que eu viria embora, e eu trouxe. Foi muito incrível, foi muito incrível. Imaginei a cena assim, que nem um filmezinho, quando você contou agora. E o magenta é uma cor espiritual, né? É atribuída ao chakra que a gente tem aqui em cima, mas além do coronário. Então, é muito espiritual, né? E, e é interessante que as folhas desse capim, qualquer capim ele corta, sabe? É cortante, mas o capim-navalha corta mais ainda. A gente não toma cuidado, sai um risco assim com sanguezinho também, né? E ele, até pelos óleos essenciais que trabalham, que são de um capim, né? Eles, vou falar, assim, então, esse óleo essencial feito de folha, né, de capim, é, capim-limão, por exemplo, não é o capim magenta, mas é um capim também cortante. Ele justamente ajuda a pessoa a ser cortante, né? Ah, É a sim. pessoa que não sabe dar um corte, não sabe dar limite, não sabe dizer não, né? Se deixa explorar, sabe? Essas coisas Uhum. assim. E isso. Então, o capim-navalha tem esse mesmo gestual nas folhas, só que ele é mais cortante ainda. Então, ele é isso. E a flor, né? Ela sai numa haste, né? E ela se eleva por cima daquele monte de folhas cortantes, né? Que se cortam, né? As navalhadas na porta do botequim, sabe? Essas Sim. coisas assim. E aí, esse relacionamento, que tem muitas folhas, muitas coisas cortantes. E aí a flor se leva disso e é feita de não sei se é miríade, mas pelo menos umas 100 ou mais, florzinhas, né? É isso. Delicadas, macias, juntinho uma da outra e magenta. Eu digo assim, olha a transformação da multidão cheia de navalhas, né, para uma multidão que está juntinho, um É. relacionamento macio, né, gostoso e ainda por cima espiritual. Então, é, essa transformação, então, o floral, né, do capim magenta trabalha essa ir além dessa questão de ser cortante, né? De trabalhar isso. E aí, o que que um óleo essencial vai fazer nisso? Ele vai ajudar a pessoa, né? Trabalhar de justamente dar uns cortes, mas uns cortes necessários em si, né? Que a gente abusa muito de si mesmo ou É dos verdade. outros, e meio que solucionar essa questão, né? A necessidade de ser cortante demais também, né? Que Uhum. justamente é um excesso de você colocar limites. É uma pessoa também que não sabe colocar limites, né? Então, o óleo essencial, ele entra, né? No caso, é de uma folha. Então, ele ajuda a, a equacionar essas atitudes, né? Para chegar mais rápido à floração né, magenta e macia. Ele meio que acelera isso. Então, eu chamo os aromas de um detergente emocional, né? Para sair as cracas mais rápido e Uhum. as coisas acontecer mais rápido. Uhum. Sim. Então, sempre o aroma de, de uma raiz, ele vai ajudar questões de ancoramento do primeiro chakra, essas ações assim, né? E, e assim são, dependendo, das questões da parte da planta, a parte da planta já vai indicar que tipo de ação ele tem, né? Também tem aroma de flor, mas são poucos. A maioria é de parte de planta. Isso já Então, faz uma certa diferença, né? Dependendo da parte da planta, que não é toda, embora fala o aroma,
né, o óleo essencial de tal planta, mas não necessariamente é da flor. Ele é feito da casca, da raiz, né? Da folha, de partes diferentes, né? E um óleo essencial de uma casca, que nem a canela, ela vai trabalhar a sua casca, de como você se Hum, relaciona com as pessoas, né? hum, De da canela, por exemplo, né? De uma maneira mais doce, né? Muito atraente, né? O cheiro é muito atraente, né? E ao mesmo tempo a canela esquenta, então essa pessoa ao mesmo tempo é macia, né? Ela pode se tornar esquentadinha, né? Que nem hum. mamama italiana, né? Que briga com os filhos e abraça, aquela festa toda. Bom, e assim são com as outras partes da planta. Eu até dou aula sobre um curso dessa correlação. Ah, que Chama ótimo. 9 personalidades aromáticas. Ai, Mas que então, beleza. eu vejo o aroma como um acelerador para você chegar na ação do floral. Porque o floral, como a ação dele, a diluição, né, é sutil, ele mexe no sutil, ele vai ajudar na conscientização. E aí, pois é, o aroma, ele ajuda a gente a mudar, mas nem sempre a se conscientizar do porquê que está por trás dessas questões. Então, pode sim se conscientizar, muita pessoa, pronto, entendi, né? Mas a maioria não. A maioria você muda. Ai, que bom, estou menos ansiosa, graças a esse óleo essencial. Mas o floral, ele faz você sacar por que a sua tendência de ser tão hiper ansiosa, né? Não pode só botar a culpa na pandemia, né? Tem mais questões por trás disso tudo. Trabalha mais Então, consciência, né? então é uma consciência evolutiva, porque eu vejo que a gente está no mundo, todo mundo, para evoluir. Então, se é ser humano, você tem problemas. Para quê? Para aprender a lidar com isso e evoluir. Pois é, e os florais ajudam tanto nisso. De repente, um véu assim que estava nos seus olhos, você não enxergava, a situação se desfaz e aí você enxerga. E isso nos aromas muitas vezes não acontece. Por isso, eu eu sinto necessidade de acrescentar os florais quando eu uso aromas, né? Porque os aromas, olha só, cada emoção tem uma bioquímica, né? A gente ouve falar de dopamina e serotonina e endorfina, essas coisas todas. E, pois é, cada tipo de emoção tem uma bioquímica no sangue, no organismo correspondente, né? A tristeza também tem uma bioquímica, né? É, então, se você quiser ficar triste, também tem substâncias para você ficar triste mais rápido, caso você queira, né? É, e aí, então, os óleos essenciais, eles têm princípios ativos e mudam a sua bioquímica. Então, eu gosto muito de acrescentar uma pessoa com depressão, por exemplo, uma depressão mais forte, né? Um abismo assim. Então, eu acho que um óleo essencial tira a pessoa do abismo com mais rapidez. E aí entra o floral para ela ver por que essas questões todas. Mas muitas vezes primeiro você tem que tirar do buraco. Isso ajuda, inclusive, o cliente, né? O amigo para quem você passou, né? Esse
aroma, esse floral, a ver, nossa, como tá fazendo efeito. Uau, vou continuar no uso, porque a pessoa precisa se entusiasmar, né, para usar com afinco, né? Então, tira do buraco, mas para entender, né, o porquê daquilo, para que a mudança seja durável. Pois é, o floral ajuda você a tomar consciência. Um é assim, tem uma ação mais imediata, e isso que você falou, eu vejo que é muito importante essa resposta rápida, principalmente de recuperação diante de uma dor intensa, né? Um sofrimento agudo. Isso faz muita diferença, porque é muito desconfortável a pessoa ficar naquele sofrimento, aquela depressão, aquela tristeza há muito tempo. Então, realmente, dar esse retorno imediato é bem importante, né, no processo terapêutico. E aí o floral seria assim, integraria os conteúdos, aprofundaria o processo, né? A pessoa teria mais consciência em relação ao que está acontecendo com ela, a busca das causas, né? Muito legal, que parceria maravilhosa essa. Porque quando você se conscientiza, dificilmente você vai retroceder. Você pode ter umas recaidinhas, né? Mas aí você já se toca, que você já está consciente, né? É. Mas se você não se tocou, né? É, aí depois de passar de usar o óleo essencial, pode ser que você afunde de novo. É. Certo? Ansiedade, por exemplo. Então, a laranja amarga, e aliás, a óleo essencial de laranja doce, tangerina também, eles são ótimos contra a ansiedade, né? Mas, como eu já falei, para depois você ver, porque você pode estar ansiosa por causa de uma situação. Aí a laranja amarga te ajudou, maravilha, já resolveu. Mas se você tem tendência a ter ansiedade, você vai precisar de um floral para ajudar a descobrir o que que é, né? Tem até dentro dos sistemas florais temos diferença, É. né? Também, por exemplo, os florais do deserto do Arizona, da alquimia do deserto, né? Onde é muito quente, tem muita luz que as plantas absorvem e aí quase não chove. Aí quando chove, 2 dias depois, né? Tá tudo florido já. Então, uma reação muito rápida. Ao contrário, isso se mostra também na ação dos florais de lá, né? Você vai para o positivo, para o solar muito rapidamente, mais rapidamente que um floral da Inglaterra, né? Onde Sim. nasce o brotinho, a primavera, o brotinho cresce, começa a abrir a flor, ela abre mais um pouquinho, aí pronto, aí ela abriu. É a questão da ambiental, né, da ambiência, né, vai fazer toda a diferença. Por isso que a gente precisa de floral do mundo inteiro, né? Porque tem um mundo Por dentro isso, da gente, né? Nós somos um é, universo, né? isso, então tem isso. E aí eu já vou engrenar nisso, porque, é, caramba, agora deu um branco. O que que eu ia dizer mesmo? O que que eu ia Você dizer? estava falando do deserto, que dá a diferença, e o Ah, floral da sim, Inglaterra. já lembrei, já lembrei. Então, porque os aromas, eles são mais, não é que são genéricos, eles têm uma ação. Os florais, eles têm um ajuste fino. Tem Hum, mais tipos, por exemplo, de autoconfiança. Aí você vai lá no livro dos florais da Califórnia, né? Tem N tipos, né, para trabalhar a autoconfiança. sim. N tipos, né? Tem para N tipos de insegurança ou para escolha, né? Esclerantos, por exemplo. E aí você é, vai lá ver, tem vários tipos de escolha, várias nuances de situações. Se você está em dúvida, ou enfim, vários tipos de situações. E nos óleos essenciais você não tem esse ajuste fino.
Então, para tomar uma decisão, eu usaria óleo essencial de limão, por exemplo, que dá clareza, que dá foco, organização das ideias e tudo, né? Ou um alecrim, por exemplo, né? Mas nos florais eu posso ver o tipo bonitinho, o tipo. Isso. Aí eu acho isso interessante, porque, pois é uma desdobração dos clerantos. Então, na época do Torbar, ele tinha um entendimento do funcionamento das emoções, da mente e tudo mais, mas a maioria das pessoas, né, nossos pais, nossos avós, né, eles não foram criados é, muito prestando atenção nas emoções. Não sabiam muitas vezes expressar as emoções, não foram educados para isso, não tinham palavras para isso. Hoje também ainda existem muitas pessoas assim, mas nas gerações anteriores era isso. E hoje já estamos mais conscientes, né? Com mais questões também urgentes para resolver. E aí vieram esses sistemas de florais todos, trazendo minúcias diferentes para trabalhar especificamente. Eu acho isso muito lindo, né? E a gente vê que Então, o próprio Dr. Bach, né, o sistema Bach, ele é um sistema pequeno, né, focado. É como, por exemplo, no caso da culpa, né? Ele tem uma essência de culpa, basicamente, né? E aí, hoje, com a ampliação da pesquisa, a gente tem uma enormidade de possibilidades de culpa, culpa sexual, culpa religiosa, culpa em relação aos pais, em relação à mãe, né? Então, tem uma várias. Então, aquele arquétipo ele se desdobrou, né? Será que é por esse é aí? uma de riqueza muito grande. É, Então, tá, nos óleos essenciais você também tem óleos essenciais para trabalhar, por exemplo, medos, para trabalhar proteção para medos. Você tem a maneira de trabalhar do cedro, né? Mais rígido, assim. Você tem o cipreste, você tem, enfim, você tem vários que trabalham as folhas também, que trabalham os medos. Mas nos florais você tem isso, né? Como você falou, culpa religiosa, culpa sexual, culpa não sei o quê. Isso. Sim, e muito importante, nos óleos essenciais há contraindicações. Nos florais, não. Se você é, erra um floral, né, por assim dizer, ele costuma não fazer efeito, pronto, porque não tem mais nenhuma questão, então pronto, então não faz nada. Agora, óleo essencial não. Tem óleos específicos, não podem ser usados na gravidez ou para pessoa com pressão alta, pessoa com epilepsia, não pode. E além disso, a dosagem. E aí, na aromaterapia, se você erra a dosagem, pode ter consequências graves, né? Inclusive de intoxicação, né? Essa coisa, essa alegria de usar óleos essenciais, e muitas pessoas acham que, puxa, né? É natural. E aí, né, tem a prescrição hoje em dia bastante leviana de algumas pessoas, de algumas marcas, né? De recomendam o uso de uma quantidade muito grande e que, e que ao longo de semanas e meses pode dar revertério na pessoa. Então, isso é isso, uma diferença muito grande. A responsabilidade de usar óleos essenciais é muito grande. Tem que isso é estudar bem. bem importante mesmo, porque assim, uma prerrogativa do floral é que ele não tem efeito colateral, ele não tem impacto sobre a bioquímica do corpo. E aí o aroma já tem, né? E isso faz toda a diferença mesmo, né? Tanto que o floral está focado mais nos estados emocionais, né? Na questão da consciência.
e o aroma já vai, como você falou, né, vem do corpo para o universo mais sutil, né? Isso é bem importante. É, isso. Isso. E aí, mas agora falando então de uma vantagem dos aromas, né? Agora eu falei da desvantagem, quer dizer, ele age no físico, que ótimo, mas aí você tem essa responsabilidade, né? Os aromas têm uma característica que as outras terapias não têm. Vejo só na aromaterapia. Qualquer coisa me corrija. Bom, que é que o olfato, se você cheira o óleo essencial, né, aqui no epitélio olfativo é transformado numa informação eletroquímica e vai para o cérebro, né? Passa primeiro no sistema límbico, depois vai para os outros departamentos, né? Ou seja, ele não passa pelo racional. Eu quero gostar do óleo essencial de limão. Não, não é isso. Calma. A informação, né, dos princípios ativos é analisada, né? E aí podem dizer assim, nossa, não, diz o cérebro, mas essa pessoa já está focada demais, né? Focada demais, ela vai se tornar um trator, que é isso, não pode. Então, ele faz eu achar, cheirar o limão, ele diz assim, ah, bonzinho, né? Mais outro, né? E a pessoa que está precisando de foco, de ideias mais claras, ela vai cheirar o limão e o cérebro dela vai analisar e vai dizer assim: Uau, nós estamos precisando disso. Que é isso? Está muito dispersa, garota. E aí ele faz essa pessoa. Ai, que delícia! Eu não ia comprar, mas eu vou comprar aqui, eu vou usar, né? Então, o olfato conversa com o nosso cérebro e o nosso cérebro aprova ou não aprova o uso desse óleo essencial. Então, toda vez que você passa o óleo essencial para alguém ou para você mesmo, tira a prova dos 9, né? E cheira. Gostou? Tudo bem. Quanto mais gosta, quanto mais fascinante é o cérebro, né? Que ele não sabe falar português, né? Ele fala dessa forma. Use, 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 use. Dá Ele só não prazer, manda né? junto, ele só não manda junto o recado de se é no físico que você está precisando, ou no Ah, emocional, no espiritual. Isso aí é um detalhe, mas ele diz, use porque você precisa. e dá esse prazer, né? De você sentir, você naquele momento aquilo é uma delícia. Às vezes, quando eu já tive essa experiência, assim, que eu sou muito sensível, aí uma outra hora você cheira, aí você é engraçado, naquele dia aquilo foi tão legal, e dessa vez você sente que, tudo bem, mas não foi tanto, assim como a rejeição, né? Você, nossa, esse óleo me incomoda. No outro dia você cheira, não, hoje foi confortável, né? De repente é essa resposta, né? Isso. Que ele fala isso, e ele fala isso com clareza. Então, você pode escolher um óleo essencial, pela teoria que você estudou, né? Você pode usar um pêndulo, pode usar a intuição, né? Pode, que nem nos florais, né? Nos florais tem cartas também, né? Enfim, é, mas os óleos essenciais têm essa característica. E a batata, não depende de você aprender a pendular e dizer assim, ai, será que eu confio? Será que estou influenciando o pêndulo? Meu Deus! Não tem essa. Cheirou, gostou ou não gostou? Tem graus de gostar e de não gostar. Tudo bem. Então, isso é uma qualidade muito grande. Então, sempre use, é, depois que você escolhe óleo essencial, sempre use, vê se o cérebro da pessoa está concordando com sua escolha ou se não é. E aí é interessante, porque os óleos essenciais podem ajudar no diagnóstico através de
chama-se Sistema dos 13 Aromas, desenvolvido por um biólogo alemão, Dr. Dietrich Bömbel, que meio que resumiu o universo todo de muitos óleos essenciais em 13 óleos, que depois apareceram mais 4 assistentes, então fica 17 óleos essenciais, mas a gente continua chamando o sistema dos 13. E ele checa, ele trabalha todos os chakras, partes do corpo e emoções correspondentes. E aí, quando você passa cheira eles, tem um método para cheirar eles. Aí os 3 finalistas, ou se você quiser um finalista, geralmente a gente usa 3, são que o cérebro escolheu, né? Então, esses que meu cérebro me fez gostar mais, né? Significa que são os mais adequados e os mais urgentes. Então, aqueles que eu, terapeuta, escolhi para a pessoa, né? Porque pelos estudos e pela estrada, né? Supõe-se que eu perceba mais coisas além do que o cliente verbaliza, né? Ok. Mas os óleos essenciais é o cérebro da pessoa, e o cérebro da pessoa ainda sabe de coisas escondidas que a pessoa não contou, né? Ou teve vergonha, ou nem está consciente direito, né? Isso. Então, ele faz olhar isso, ele faz ver a urgência, porque muitas vezes aquilo que eu escolho está correto, né? Mas o cérebro pode dizer não foque nesse assunto diretamente. Ah, isso é muito Esse assunto, importante. esse assunto ainda está ligado a uma dor muito grande. A pessoa vai até querer criar uma resistência ou vai ficar deprimida porque acha que a dor é muito grande e não vai resolver nunca, né? Aí o cérebro, já me aconteceu, né, de ele indicar que o óleo ligado com aquela emoção não foi escolhido pelo cérebro, mas foi escolhido um de otimismo, Hum, de autoconfiança, de alegria. Digo, mas olha só, hum, porque as questões a gente vai resolvendo, né, que nem descascar uma cebola, cada camada da cebola. Aí você, né, com os florais, você enxerga o que estava por trás da primeira camada. E aí aparecem outras questões, aí vem a segunda camada, enfim. Então, o olfato às vezes diz assim: não mexe nessa camada, não tira agora, tira só aquela pelezinha fininha só, deixa a pessoa mais autoconfiante, que aí sim a gente vai entrar na dor. Então, esses ajustes, né, eu aprendo com isso. Ué, oba! O sistema dos 13 concordou comigo. hum. O cérebro da pessoa concordou com o que eu estou dando, né? Ou digo, e por que será que ficou diferente? O que eu deixei de considerar ou o que não está na hora de mexer? É que às vezes ali é um núcleo, eu observo também isso em alguns acompanhamentos, quando eu uso o pêndulo, muitas vezes você está vendo um negócio ali, mas o pêndulo diz não, né? Então parece que assim, embora aquilo fosse até predominante, mas parece que naquele momento a pessoa não está pronta, não é o momento adequado, né? Tem alguma etapa anterior a ser vencida. Isso é muito interessante, né? Porque a gente que é terapeuta, você não é soberano, né? Assim, a gente tem que ter essa humildade de entender que o processo de cada pessoa é muito particular. E esse indicativo da aromaterapia, achei maravilhoso isso para nos ajudar, né? Para a gente poder. Ajuda no diagnóstico de qualquer profissão que mexa com terapia, né?
Eu acho isso assim uma mão na roda. E, inclusive, a pessoa que não sabe pendular ainda, ou que não, que está insegura com pendulação, por É exemplo, porque é né? o próprio corpo, né? É o próprio ser que está sinalizando. Isso é maior do que, no meu ponto de vista aqui humilde, mas é maior do que o pêndulo, né? Porque o pêndulo, de qualquer forma, você ainda é um intermediário, né? Você está segurando o pêndulo. E aí, quando você tem essa resposta, é como o body talk, né? Que aí é a cinesiologia, né? Que o próprio corpo diz. Eu também gosto muito, né? O próprio corpo, né? Sinaliza. Eu acho muito legal essa orientação que vem do próprio cliente, né? Do próprio ser, né? Isso, que nem também a bioenergética, a terapia haitiana, elas mexem na musculatura de uma couraça e aí, Sim, pá, aparece a emoção. É o corpo que fala, no caso. é muito legal, muito legal. Muito legal. Bom, então o óleo essencial acelera a ação do floral, ajuda a limpar as questões e aí ele pode agir mais rápido, né? Hum, isso. Estou olhando aqui o que eu ainda não falei aqui. Isso. Sim, e por também, né? Usam óleo essencial e o floral vai direcionar, por exemplo, isso que a gente falou, né? De uma escolha, né? E aí, o tipo de escolha ou tipo de culpa. Eu posso usar o óleo essencial de pinho, que é o pine também, né? Óleo essencial, ele Ah, vai é. mexer nisso. E aí vem o ajuste fino do tipo de culpa. E Uhum. assim é com as outras emoções. Eu posso trabalhar medos, por exemplo. Então, tem muitos tipos de medo, né? Tem nos óleos essenciais, tem vários óleos essenciais que também trabalham com tipos de medo, mas muito menos do que os florais. E os aromas, eu gosto de inserir, às vezes, quando uma questão da pessoa já se fisicalizou ou está em vias de se fisicalizar muito forte, muito aguda na questão emocional, né? Então, porque as questões, né, como diz o doutor Bar, né, é, as questões aparecem quando não estamos alinhados com o propósito da nossa alma, né? Nos desviamos por causa da educação, por causa de N questões, né? E aí as questões aparecem nos níveis espirituais, mas tem vários níveis espirituais, né? E aí aparecem na parte mental, depois emocional e depois física. É que nem aquela poeirinha, uma poeirinha. Eu não vejo a poeira que está aqui agora, né? Mas devido a ruas com trânsito aqui perto, com certeza tem poeirinhas aqui, né? É que nem pensamentos, digamos, de irritação, assim. Então, tem poeirinhas, né? Pensamentos ou emoções de irritação ou de raiva. Lá da adolescência também tinha poeirinhas. Então, quando essas poeirinhas elas se sentam, assentam no chão, nos móveis, né? Aí, depois de um tempo, a gente passa o dedo e a gente vê a poeira, de tantas poeirinhas. E se a gente deixa mais tempo, vira uma coisa cada vez mais densa, mais material, que nem em filmes, né, de terror que entra numa casa abandonada há muitos anos, né, e tem aquela crosta, né, de poeira, certo? Assim são nossas emoções. Então, a pessoa que teve, é meio que impossível você passar uma infância, adolescência sem sentir raiva, revolta, irritação, né? Enfim. E as emoções positivas, elas são
ótimas. As emoções negativas e os pensamentos negativos, eles têm um peso. A gente mesmo diz assim, astral pesado, né? Não, não é que a pessoa que diz isso, não é que ela seja vidente e vê as coisas emocionais ficar ali pelo chão, né? Mas é o que acontece. Então, as raivas, as revoltas, irritações, hostilidades, ressentimentos não expressos, não conscientes, não trabalhados, eles se sedimentam como poeirinhas e as raivas e irritações vão para o fígado, vão para a vesícula, né? Os medos vão para o rim, vão para a bexiga, segundo a medicina chinesa, né? Então, eles vão para uma gavetinha específica. E aí lá vai acumulando e vai ficando cada vez mais grosso e mais firme, e um dia, né? E, nossa, teve tantos que formou pedrinhas, certo? E os óleos essenciais, eles ajudam a dissolver essas poeirinhas. Então, você usa um óleo essencial e aí ele pode ter dissolvido, assim, digamos, umas 30 raivas ou irritações, certo? Só que não tem muito mais, né? Porque é um dia, 365 dias, né? Você irritou com os seus pais, depois se irritou no trânsito, depois se irritou com um coleguinha, depois se irritou porque o sorvete estava mole demais, enfim, né? Então, como os aromas são físicos, eles ajudam a limpar. Então, tem menos raivinhas a você acessar, né? Ele é um detergente, pronto, e ajuda essa limpeza. Só que, como eu falei, não adianta você só limpar, fazer a limpeza do fígado e da vesícula. Porque se você tem a tendência de deixar acumular poeira exatamente nesse lugar, vai ter de novo. Você só vai aprender a não deixar acumular poeira no fígado, né? Mas ficar passando um paninho, né, mais vezes, enfim, cuidar. O floral ajuda, né, quando você tem uma conscientização de por que que você está acumulando tantas poeiras lá, ou por que que você não sabe como passar o pano de pó direito, por que que você não sabe fazer uma proteção, enfim, você não sabe lidar com as poeirinhas do fígado, né? Ai, E nossa, aí muito uma importante. conscientização e os florais ajudam. Nossa, você se dá conta de, nossa, mas eu continuar a fazer festinha no ressentimento, por exemplo, do pai, por exemplo, né? Mas aí se você vem assim, nossa, né? Mas ele foi criado igual, olha É, só. Olha, ele não sabia o que fazer com isso. Coitado, ele ficava com vergonha das explosões de raiva, mas ele não sabia o que fazer com isso, né? Aí digo, nossa, coitado, né? é. E eu não quero fazer a mesma coisa, não, né? E aí você, né, apela para florais, aromas e tal, para e ter a consciência de que você não precisa mais se irritar tanto com esse pai, né? Porque tem gente que sempre que lembra da figura já fica com raiva de novo, com ressentimento, né? Então, e aí não alimenta mais isso, porque conscientizou, né? E que o pai era assim com todo mundo, ou seja, não era, ai, coitadinha de mim, vítima, era só comigo que ele era assim. Não, ele era geral assim, né? Enfim, então quando você conscientiza, você começa a ver essa figura, no caso, o pai desse exemplo, começa a ver diferente, e aí não alimenta as poeirinhas no fígado. Olha que beleza, né? Maravilhoso. Então, é preciso a ação do aroma de limpar a poeira, pegar o pano de pó
e precisa a conscientização, tá? Tudo bem, algumas pessoas com aromas também têm conscientização e muitas pessoas sem aromas e sem florais a gente também tem conscientização. Mas, né? Esses dois, né? E os florais ajudam tanto a gente entender as coisas, dá um alívio tão grande. Sim. Então, isso é mais uma razão porque eu gosto de associar E aí os você faz dois. esse trabalho conjunto, né? Você faz uma combinação, você, dentro do acompanhamento, você faz esse lança-mão desses dois recursos, né? E você vê até pelo modo de obtenção. Os óleos essenciais são destilados, é uma obtenção bem mecânica, física, né? E os florais não, né? Ficam as flores, ou né? Nem todos os florais são de flores, né? Quer dizer, as essências, né? Podem ser de uma parte de uma planta, pode ser de um cristal, pode ser uma própria água, né? Mas o que se faz com isso, né? Você coleta e coloca 50% de brande, né? Para ter a essência mãe, né? Pois é. E aí, depois disso, duas gotinhas, para você ter e completa essas duas gotinhas, né? Com 10 ml de água e brande, não, no brande também, uma solução estoque. Aí depois dilui de novo. Diluições, né? Então, é algo bem sutil, é diferente do óleo essencial. Então, resumindo aqui, é, ao trabalhar com aromas e florais, a gente tem que cuidar para que todos apontem na mesma direção. Não vai usar um floral calmante e um aroma ativante, por exemplo. Para pegar um exemplo bem banal. Segundo, óleos essenciais, muito importante, quer dizer, especialmente um bom resultado em momentos de crise, para tirar da crise e aí depois você, é, né, com o floral, de ver a origem, uma mudança de atitude de verdade e não só circunstancial por causa do remédio de óleo essencial. Outra maneira que eu gosto de usar ele, outro critério para usar ele, é quando eu quero trabalhar uma questão de várias maneiras. Por exemplo, eu posso trabalhar uma questão de firmeza, da pessoa ter mais firmeza, a pessoa trabalhar o lado yang dela, é, de ser mais ativo, de ter mais presença, de, de, de decidir, de fazer acontecer, né? É o nosso lado yang. Eu posso trabalhar isso com o floral, por exemplo, dos florais do deserto. Tem um que se chama Saguaro cactus, escreve-se saguaro, mas pronuncia-se saguaro cactus, que é um cactus com aquela forma característica de cactus, assim, de revista em quadrinhos, assim, só que ele alcança muitos metros. Ele alcança muitos metros. E aí você pode ver em fotos a pessoa assim e o cactus desse tamanho aqui. Ele cresce bem lentamente, mas ele chega a bem alto. E isso aqui, ó, você crescer, você aparecer, você ter uma presença para só colocar algumas dessas questões. Seu lado yang, né? Também pai, figuras masculinas. E eu posso colocar junto um óleo essencial de sândalo, porque ele vem da madeira, ou seja, do tronco de uma árvore alta. Olha a semelhança. Então, eu posso trabalhar um óleo do tronco do sândalo e por assim dizer, tronco de um super cactus, né? Para trabalhar de várias maneiras uma mesma questão, tá? Se Ou complementam. complementam, trabalham a mesma coisa, mas são O mesmo plantas tema diferentes. de
trabalhando o mesmo tema com caminhos diferentes, né? Recursos diferentes. Isso. Então, às vezes, eu faço isso. Ou também o vetiver. O vetiver é uma raiz, né? É uma raiz. E, entre outras coisas, essa raiz, ela trabalha as nossas raízes também, enfim, trabalha também o aparelho reprodutor, né? Feminino. E o aparelho reprodutor feminino está dentro do nosso corpo, está invisível assim, a olho nu, está dentro da gente, está escondido que nem a raiz do vetiver está escondida dentro da terra. E aí também, para dar um exemplo, no mesmo sistema dos florais do deserto, tem um outro cactus que se chama Queen of the Night, Rainha da Noite, e que produz uma flor, né? Que dura uma noite e que dizem que tem um cheiro que lembra da dama da noite e tal. Esse cactus, ao contrário daquele saguaro, cactus enorme, é um cactus assim meio chinfrim, meio magrinho, meio cor assim, oliva poerento, assim, não tem cara de nada. Mas a raiz dele, né, fica com muitos quilos, né? Ela fica, é uma raiz que acumula, que guarda água lá dentro, por exemplo. E ela trabalha aparelho reprodutor feminino também. Também está escondidinha lá dentro. Então, eu posso associar esse floral com este óleo essencial, para trabalhar várias questões da mesma coisa. Então, isso também é um critério, né? E também, mais um critério é, numa fórmula, eu uso um floral ou um aroma, cada um para uma questão diferente, que logicamente tem uma mesma finalidade, né? Tudo bem. E aí, eu não reforçam um com o outro, que nem no exemplo que eu acabei de dar. Mas eu uso um aroma para uma questão que está mais gritante, mais necessária ou já fisicalizada, por exemplo. Então, é, uma pessoa com um mioma, com um ovário policístico, alguma coisa assim, né? Então, ela tem, são questões do feminino, né? Pode ser relação com a mãe, pode ser a relação dela como, né, como ela vê o feminino, como essa pessoa se vê mulher no mundo de hoje. Enfim, várias questões que podem ter acontecido para fazer isso, né? E, pois é, e aí, quando é uma questão física, eu posso entrar com um óleo essencial, porque é uma questão já mais fisicalizada, né? Ou em vias de fisicalizar, né? Aí, como o floral tem um impacto menor e pode atuar por ressonância no corpo, assim, acabar reverberando um pouco, mas ele não tem o mesmo impacto, né? Aí Como seria isso? complementaria, né? Legal, né? Um tem esse Impacto. impacto, já pode dar um apoio, tudo, e o outro trabalha as questões mais internas, emocionais, que levaram, né, dentro da filosofia, né, levaram até a cristalizar, somatizar no corpo, né? Mas aí você já tem um recurso, né, que o cliente quando vem com tudo, né, Renate? O cliente vem com a dor no joelho, vem com a dor emocional, vem com a rigidez, ele chega lá, joga tudo e você, meu Deus, e aí você já tem um recurso que, puxa, junta e é bem legal, né, para a gente, né, e para o No cliente. outro atendimento, eu posso não fazer isso, né? Porque Sim, quem vai resolver, né, a origem desse corpo, desse organismo, desta pessoa ter tido esta vulnerabilidade para sim, criar essa questão, ali que é
o lugar do vazamento, se você tem um cano, né, que vaza água, para você achar onde que você tem que consertar, fazer o É, conserto. Não adianta só enxugar, né? Então, no próximo atendimento, eu posso não colocar um aroma para isso, eu posso não dar um aroma ou colocar um aroma numa outra questão que no mês seguinte, né, se tornou mais urgente, ah, né? também pensei nisso agora, né? Porque vai limpando, né? Vão surgindo outros conteúdos, né? Aí no outro ela passou por um problema, está muito ansiosa. Ah, eu posso dar um óleo essencial para resolver rapidinho? É, né? Sim, Sem talvez a necessidade de procurar a fundo, porque é circunstancial. Um óleo essencial é pode muito resolver melhor. bom. É. Enfim, eu vejo essa mudança, essa junção, né? Eu posso juntar, se eu tenho um uso externo para fazer um spray, eu posso juntar óleos essenciais e florais. Agora, para o uso, eu gosto de fazer em vidros separados, porque aí porque o floral você vai tomar. E a ingestão de óleos essenciais é delicada, porque aí você tem que entender muito, tem que estudar a bioquímica do óleo essencial. É. Então, óleo essencial eu vou usar externamente, diluído, bonitinho, né? E o Uhum. floral eu vou tomar, mas eu estou falando isso porque você pode usar no mesmo momento. Não precisa fazer num horário e o outro num outro horário. Pode fazer no mesmo Sim, horário, só que separado, né? Nesse caso. separadinho, É. tá? Nossa, E sendo que geralmente floral a gente toma 4 vezes, estou falando de uma média, né? E sim, o aroma, numa média, a gente usa 3 vezes, certo? E porque o aroma é físico, se tem um óleo essencial que acorda, você não vai usar antes de dormir, mas no floral você não tem essa questão, certo? sim. Então eu quis te dar passar essa experiência que há muito tempo eu trabalho com esses dois, né? Floral e aroma, eu sou apaixonada por eles, né? Sempre vem mais informações e dizer de como é bom usar e, na minha experiência, que critérios eu uso para combinar eles, né, com os aromas, sempre com cuidado, para não ser demais, certo? Sim, E a conscientização pelos florais, sejam essências de maravilhoso. flores ou não, né? Sim, Porque já saímos desta limitação também. O é, próprio bar também fez isso, né? é. Não, maravilhoso. Acho que isso apontou, já deu um leque assim, né? Ampliou muito o olhar da gente. Hoje a gente tem essa abordagem das práticas integrativas e a gente sabe que algumas se aproximam bastante, né? Todas trazem uma contribuição vamos dizer, favorecer, né? De beneficiar a nossa saúde. Agora, a gente sente que algumas práticas têm uma complementaridade muito boa, né? Uma afinidade. Eu, particularmente, adoro o trabalho de aroma junto com os florais, porque eu acho que complementa bastante, contribui muito, mas sinto que a gente tem que estudar. Eu sinto que não é um trabalho frugal, entendeu? Acho que a gente tem que estudar, tem que ver os fundamentos para ter um uso consciente e não apenas estar curtindo o cheirinho das coisas, como eu às vezes observo, né? Então, precisa, para um uso terapêutico, acho que é importante a gente aprofundar, mas, nossa, é, é assim muito legal, muito legal. Você dá o curso dos 13 aromas, né, Renate? Eu dou o curso 13 aromas. 2 dias você aprende a lidar e a interpretar para poder usar ele da forma que eu falei aqui. Também dou as 9 personalidades aromáticas,
dizendo que, né, uma semente vai agir como, né? Qual é o tchan de uma semente, né? Qual é o Sim. tchan de uma especiaria, de uma madeira, de uma raiz, de uma flor, certo? Muito E eu legal. falei tanto de aromas que mexem no físico, mas, puxa vida, os florais, né? Em muitos casos, eu vi também, você usa um feminalis, por exemplo, dos florais de Minas, e você vê um efeito no físico impressionante e muito rápido, né? Então, só Muito para não mesmo. generalizar aquilo que eu falei, tá? É, é. É porque não é um impacto direto, né? Mas indiretamente vai favorecer a harmonia daquele sistema, né? Tanto é que tem o Não, estudo da diretamente. psicossomática, né? A psicossomática aponta isso o tempo todo, né? Os florais na psicossomática, né? Então, eu Eles já vi com mostram isso. floral a mudança no físico, assim, ó. Tchum! É. Quando a gente está pronto, né, a coisa flui mesmo, né? Os sintomas da menopausa e do climatério também podem ser muito aliviados com floral, que também te E, justa, estabiliza emocionalmente, né? e justamente você falou uma coisa importante, porque as questões no aparelho reprodutor feminino e que tem a ver com estrogênio, né? É, aí é delicado, porque os óleos essenciais que equilibram a parte hormonal, inclusive, do aparelho reprodutor, nós tivemos em atendimento público, né? Estágio, aliás, foi estágio de alunos do curso de formação, que eu trabalho junto na Aroma de Flor, que tem curso de formação. E então, teve uma cliente que ela chegou, relatou que tomava um remédio para suspender a menstruação. Não podia menstruar por alguma razão. Mas ela amou, no teste, o gerânio, por exemplo. Mas você não pode também só se fiar no olfato, você tem que juntar essa informação do olfato com a teoria, por favor, por isso tem que estudar. Então, ela amou o gerânio, mas ela não podia menstruar e a gente não sabia, né, se ia ou não. Então, chegamos à conclusão e botamos uma gotinha num vidrinho de 10 ml. E a gente ficou lá, né, conversando, discutindo como é que ia fazer. Não é que a menstruação da mulher voltou? Por causa de uma gotinha de gerânio numa sinergia de 10 ml. E não tinha outro óleo essencial que mexe no aparelho reprodutor, não. E aí entra a importância dos florais, porque os florais não fazem isso. Você vê que cada caso é um caso mesmo, né? E se tem, por exemplo, nesse caso, uma contraindicação, né, para a pessoa menstruar, né? Pode ter uma. Até tem alguns cânceres, né, de mama ou de ovário, que você precisa suspender a produção de estrogênio, você não pode ter, aí suspende. Aí você está estimulando. Então, por isso é que a gente tem que estudar muito, e estudar tanto a prática quanto o caso, né? Para que você possa ter, de fato, uma atuação como terapeuta responsável e segura. Isso é o que a gente o tempo todo se bate. A importância da formação do terapeuta, seja ele em que prática for, fundamentada, bem orientada, né? Para que você possa ter uma atuação segura para você e especialmente para o seu cliente, né? Para que ele está ali nas suas mãos, né? Ele está ali buscando um cuidado, e se você tem uma boa formação, você vai poder dispensar esse cuidado com segurança, né? Evitando criar outros problemas para o nosso cliente. Por isso, a importância de ser acompanhado por um terapeuta que estudou
e estudou essas questões todas, Isso né? mesmo. E, inclusive, não só esse tipo de questão, mas para ajudar a pessoa a se conscientizar das mudanças pelas quais ela passou, sejam os florais, sejam os aromas, ou seja, a combinação dos dois, para a pessoa dizer, é mesmo, mudei X coisa, não tinha nem dado conta, né? Isso é comum, E- né? A mas pessoa então, não se muitas fiar vezes não só. hum, percebe. e não se fiar só, gostou, então é bom para a pessoa. Não, Isso você tem aí. que juntar a teoria e saber, então, onde você coloca um óleo essencial, onde você coloca um floral. Então, desfrutar dessas possibilidades. É muito bom, excelente. Nossa, meu Deus, que profundidade. Muito bom. E aí, Renate, assim que você for oferecer algum curso, né, dentro dessa área, passa para a gente divulgar para os nossos associados, que muitos terapeutas florais têm interesse, né, no trabalho com aromaterapia e que precisam dessa formação responsável e segura para uma atuação assim plena, né? Para uma atuação de sucesso no sentido de ser bem-sucedido enquanto terapeuta dentro da sua atuação profissional e junto ao seu cliente, né? Porque essa é o nosso objetivo, né? De ser bem-sucedido numa intervenção é, é, que traga realmente os benefícios, que contribua, né, com a promoção de saúde. Né? Muito bom. Dia 15 agora, amanhã, sábado, eu vou dar 9 personalidades, que é um curso curto, só de Ai, que 4 horas, maravilha! pelo Zoom, online. Ai, que maravilha! Vamos fazer essa divulgação. Passa para a gente, tá? Que a gente vai fazer uma grande divulgação na nossa rede, Obrigada, tá bom? obrigada. Aí foi muito bom estar aqui, falar com você, fazer essa troca de ideias, é, que eu sabe que você usa, né, muito esses dois componentes das PICs, das práticas complementares. E aí eu gosto muito de falar sobre isso, porque é a minha paixão. E a gente Então, gosta foi um muito de prazer muito ouvir. grande de estar aqui. Muito obrigada, da Rio Flor, que se empenha tanto, né, a passar vários aspectos da terapia, não só floral. Muito obrigada, Renate. Para a gente foi maravilhoso, porque esse assunto nos interessa muito e a gente pôde compartilhar aqui. Você que tem essa bagagem, compartilhar com a gente foi muito legal. Muito obrigada. Tá bom. Queridos, espero que Obrigadinha. vocês tenham gostado bastante e assistam. Assim, esse conteúdo foi tão grande que a gente pode assistir mais de uma vez e para tentar absorver mais e vamos nos dedicar a ampliar o nosso leque de possibilidades, de ferramentas para que a gente possa atuar cada vez melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço.